Voltamos na Mil Mídia Residência. Hoje nós vamos gravar um vídeo de Complete a História. Que é o seguinte, temos novamente uma cumbuca com... Ai, tá muito escuro essa hora. Temos novamente uma cumbuca aqui com várias palavras. E cada uma vai pegar uma palavra e vai contar começar uma história. E à medida que ela parar, a outra vai completando com a outra palavra que ela tirar. Isso, exatamente. Eu começo a história. Ai, meu Deus, eu tô péssima nisso. Não. Era uma vez um elefante que vivia numa floresta. Tá bom? É, amiga. Esse elefante maravilhoso estava andando quando de repente se sentiu amado por uma árvore que estava olhando para ele. Nessa árvore continha muito pau. Nessa árvore continha muito pau, grande e pequeno. E ele olhou e disse: alho! Ai, meu alho! Não, é meu olho! Ai, meu Deus, que pau lindo! Gente, eu me apaixonei pelo pau. Eu sou um elefante tão pequeno diante de um pau tão grande. Mas quando ele menos esperou, ele percebeu que alguma coisa não estava muito bem ali. E começou a chover chocolate. Só que não era chocolate derretido igual chuva. Era chocolate em barras, como se fossem pedras de chocolate. E ele ficou desesperado e foi procurar ajuda. Mas quanto mais ele corria, mais ele levava. Ele levava barradas de chocolate na cabeça. E ele pensou e se escondeu. Ele pensou em se esconder debaixo de uma outra árvore e sentou lá para se esconder melhor. Só que ele parou, olhou e percebeu que o chocolate tinha começado a derreter. E ele começou a lamber o chocolate. Mas ele lambia, me lembrou até um certo vídeo. Ele lambia e ele se apaixonou pelo chocolate. E ele acabou encontrando, de tanto ele lamber, andar pela floresta, ele acabou encontrando uma amiga. O nome dessa amiga era Boba. A Boba usava óculos. Por que ela usava óculos? Porque ela não conseguia enxergar. Não, cegos não usam óculos porque cego não enxerga. Cego usa óculos de sol. Você nunca viu os cachorrinhos guiando eles estão com óculos de sol, não? Vai continuar. A cega, não, a boba. Ela usava óculos porque ela não conseguia enxergar o elefantezinho que era tão gordo. Agora é minha vez. Essa Boba era a melhor amiga dele. E sempre quando ela tinha problema, que ela passava por alguma situação difícil, ela pedia conselho a ele. Então ele era considerado o conselheiro dela. Mas a Boba, que não tinha nada de boba, era muito safadinha. E toda vez que o elefante ia lá, sabe, dar conselhos pra ela começava a pegar a mãozinha boba dela e começava a acariciar o elefantezinho. Certa vez, o elefante estava em casa, porque ele precisou ir pra casa, né? Depois da chuva de chocolate, ele foi pra casa e ele recebeu
um telefonema em seu telefone, celular, que hoje em dia nem elefante tem telefone fixo. Ele recebeu o telefonema da sua mãe. A mãe tinha ligado porque o elefantezinho tinha esquecido de lavar o prato que tinha deixado em casa. O elefante come prato, qual o problema? Come prato? Come em prato. Ah, tá. Toda vez que a mãe dele ligava, ele não gostava, porque a mãe dele só ligava pra pedir ele pra fazer as coisas. E ele toda hora falava: Jesus, por que isso? Por que essa coisa chata? Por que minha mãe só pede pra fazer as coisas? A mãe do elefante, que vivia perturbando ele para que ele lavasse os pratos, não lavava os pratos porque ela era uma girafa. E o pescoço era tão grande que ela não conseguia baixar para lavar os pratos. E a mãe sempre dizia: elefante, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Isso é assim que se lava prato. Porque o elefante tem uma tromba. Pode parar de ter crise de riso, né? Onde é que você parou? Eu vou te mostrar uma coisa. A mãe do elefante, não contentada com que ele lavasse os pratos, mandou que o elefantezinho lixasse as unhas. Lixasse as unhas dela com uma lixa. Mas a lixa não era essas lixazinhas que a gente vê hoje em dia, não. Assiste, era a lixa era um pedaço de parede. A lixar as unhas da girafa, amiga. O elefante Incomoda muita gente. descobriu, por circunstâncias da vida, que ele era adotado. Tadinho. Aquele momento triste. E que o nome do seu pai era Israel. O pai do Israel, o pai do elefante, tinha abandonado ele porque o elefante, desde que nasceu, ele era desobediente. E o papai falava: elefante, vem aqui que eu vou te dar uma madeira. E o elefante ficava... E por ele ser tão desobediente, ele sempre pedia pro pai dele comprar presente pra ele. Pra escola, essas coisas. E o pai não comprava porque ele era muito desobediente. A sua amiga, ela tinha um estojo de lápis de cor que ele sempre queria ter um igual, mas o pai não comprava. Por isso, o elefantezinho foi adotado e foi levado para uma outra casa que ele foi recebido pela mamãe girafa. A mamãe girafa, muito preocupada com o filhinho elefante, para ele não se perder, porque lá na floresta tinha muita árvore, muito animal e ele poderia se perder, deu um anel para ele com o endereço da sua casa. E ela disse que as preliminares seria ele seguindo a rua de baixo. Você tá fazendo palavra assim, não? Deixa eu contar. Só que o elefante, por ser muito novinho, por ser uma criança muito novinha, não sabia ainda, ele achava que lá era tranquilo, que lá tinha paz. Mas não, lá era muito perigoso. E quase todo fim de semana passava um avião que ficava à espreita dos animaizinhos que não estavam dentro de casa e eles pegavam. Isso. Mas o elefante era muito desobediente e chamava sempre sua mãe de chata. Nunca obedecia ela. Mas um dia, o elefantezinho ficou muito chateado porque ele tinha chamado a sua mãe de chata. E ele pensou que ele não podia fazer isso com a mamãe. Então ele foi e comprou uma pulseira para dar para a mamãe girafa. Isso. E ele foi até a casa do seu pai, porque os pais eram separados. Foi até a casa do seu pai para poder pedir o dinheiro para comprar a pulseira da mãe. Só que o pai não deu o dinheiro. Ao contrário do dinheiro, ele deu uma caneta pro coitadinho do elefante e mandou o elefante se virar.
O elefante, nada bobo, pegou a caneta e começou a desenhar vários quadradinhos. Ele foi pegando os quadradinhos, pega um, pega outro, e foi... Desenha um, desenha outro. Que era uma Depois que caneta. ele pintou. Aí ele Depois pintou e que cortou. ele desenhou, Ele pintou e cortou. pega um, pega outro, e começou a juntar os quadradinhos tudo num lugar só. E ele resolveu jogar tudo em cima do sofá da casa do pai dele. O papai disse que não tinha gostado da atitude do elefantezinho e chamou ele de respondão, porque ele pegou os papéis e derramou tudo em cima do sofá. Só que o elefantinho, ele disse pro pai assim: pai, não sou o respondão. A minha mãe disse que eu sou um príncipe. O papai disse: a sua mãe tá precisando se converter, meu filho. A sua mãe precisa procurar uma igreja. Ela precisa se converter, precisa procurar uma igreja, fazer uma sessão de descarrego, porque a sua mãe, meu filho, não está batendo bem das ideias. E o elefante saiu da casa do pai muito triste e foi pra rua, pra voltar pra casa da mãe, porque ele tava muito triste. E ele acabou conhecendo uma novinha na rua. A novinha mal tinha conhecido o elefante e já foi querendo extorquir ele. Disse que só ficaria com ele se ele desse um tablet pra ela. O elefante, nada bobo, saiu com ela, foi passear na floresta, pegou uma maçã, deu pra ela comer, envenenou a novinha. Sarrou a novinha no grau. Quando os dois estavam lá, no maior clima, ele foi. Queridos, acredite se quiser, ele envergou a novinha. Eita! A tromba do elefante é boa! O elefante, envergando a novinha, na hora de ir embora, ele saiu de fininho, deixou a novinha lá sozinha e tropeçou numa colher. Só que era uma colher bem grande. A novinha olhou pro elefante, porque até então ela não tinha percebido a ausência dele, mas pelo barulho que ele fez, ela ria. Mas ela ria, e o elefante ficou muito zangado e começou a chamar a novinha de feia. O elefante saiu correndo para casa, triste, chorando. E ele abriu a geladeira da casa da mãe dele, porque ele foi para casa da mãe, e bebeu muita água. E ele descobriu que na geladeira havia um pudim delicioso. E ele logo, assim que ele viu o pudim, ele falou: eu quero esse pudim pra mim. Ele comeu o pudim e depois sentiu um sono, porque o pudim não estava puro, o pudim estava com feitiço. E ele deitou na cama e dormiu profundamente. Aí, Isso parece a história da Bela Adormecida. quando ele acordou, ele começou a cantar Bila Bilu, Bila Bilu, a elefanta Bila Bilu. Ele se apaixonou pela Bila Bilu e os dois casaram, viveram felizes para sempre. E fim! Então, gente, essa foi a nossa história. Bem diferente, criativa. Bem diferente, criativa. E na... É, na verdade, uma dinâmica. Daqui a pouco vai ter um monte de gente fazendo essa brincadeira e vão dizer assim: eu inventei! Na verdade, ninguém inventou. Isso é uma dinâmica que a gente aprendeu na escola e a gente quis fazer pra ver como é que ficava. Ai, ficou bem divertida, minha irmã. Acabou de rir. Boa tarde, fiquem com quem vocês quiserem. A certeza, a crença, A chata, a boba, confiança é elefanta. de vocês. Fiquem com o pai, fiquem com a mãe, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem. Contanto que fiquem, queridos, está tudo beleza. Tá maravilhoso. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com quem vocês quiserem. E até a próxima. Bye. Com mais um Tic Tac.